Seja bem-vindo ao Ministério de Clubinho. Nós preparamos um material especial para você, professor treinando. E o Ministério de Clubinho está de braços abertos para receber cada um de vocês. Prepare sua caneta, papel, senta no seu sofá e assista cada palestra fantástica para que você seja um bom professor para trabalhar com crianças. Muito obrigado e uma boa palestra. Sejam bem-vindos à palestra de abertura do Clubinho. Nosso site www.clubinhosnib.com. A descrição está aqui embaixo. Lá você vai encontrar o manual de treinamento dos professores. Agora eu irei destacar alguns passos importantes para você iniciar o seu clubinho. Preste bastante atenção. Se estiver com o manual, vai abrir na página 30, no item Convite. Professores, não tem como nós iniciarmos o clubinho sem as crianças. Por isso, o seu convite deve conter as seguintes informações: local, data, horário e o nome do professor responsável. Agora que você já providenciou o seu convite, chegou na hora de nós convidarmos o que fazer e o que não fazer. Se você encontrar uma criança, você não pode convidá-la e levá-la diretamente para o clubinho. Essa é a maneira errada. Mas se você encontrar uma criança, você vai conversar com ela e perguntar sobre o responsável. É importante, professor, que você fale com os pais ou o responsável da criança, que você esteja com a camisa do clubinho, com um convite em mãos, que você se apresente e fale sobre a sua igreja e também a programação do clubinho. Professores, isso traz confiança, credibilidade e segurança. Vamos para o nosso próximo passo. Professor, você colocou um horário no seu convite. É importante que você inicie no horário que você colocou. E nesse momento você vai tirar um tempo para levar a criança para beber água e ir ao banheiro. Lembre a criança que aquele será o único momento para que ela não venha atrapalhar a sua atividade. Vamos para o nosso próximo passo? Agora chegou a hora da contagem regressiva. Com muita animação e alegria. Vai ter uma música de fundo. Nesse momento, você vai convidar a criança a fazer a contagem com você. Vai de 10 a 0. E você começa com a criança. 10, 9, 8, 0. E dá aquele bom dia e aquela boa tarde. As boas-vindas à criança. Lembre de também se apresentar. E se tiver um professor auxiliar, apresente-o também. Vamos seguir para o nosso próximo passo. E encontra-se no manual, na página 13, que é a oração. Esse é o momento de você acalmar a sua criança. Explicar que orar é falar com Deus. Peça para a sua criança, nesse momento, abaixar a cabeça e fechar os olhos. Vamos para o nosso próximo passo. Esse passo está na página 24 do manual. Disciplina no clubinho. Vamos lembrar a criança que deve ter disciplina em todos os lugares. Em casa, na escola e no clubinho não é diferente. Eu irei destacar 4 regras importantes que você sempre deve falar na reunião do clubinho. A nossa primeira regra é sentar corretamente. Explique para a criança que ela deve sentar corretamente, com a mão no colo, com a costa no encosto da cadeira e sem arrastar os pés. A nossa segunda regra é fazer silêncio. Explique para a criança que o silêncio não é somente com a boca, mas com o corpo todo. Professores, elas costumam bater palmas, arrastar o pé, abrir o zíper da bolsa e tudo isso tira a concentração, tanto da criança quanto do professor. A nossa terceira regra é levantar a mão quando quiser falar. Elas têm que entender que depois da sua permissão que ela vai poder falar. Nesse momento, professor, você pode fazer uma dinâmica com elas. Pergunta se elas querem brincar. E aí você vai pedir para ela levantar a mão sem falar. E se elas gritarem, eu, você vai entender que ela não entendeu a regra. Então, precisa novamente enfatizar a regra. Quem quer brincar? E se elas levantarem a mão sem gritar eu, esse é o momento que elas compreenderam a regra. Vamos para a nossa quarta regra. Jogar o lixo na lixeira. Mostre para a criança que o local que você deixou para ela organizado e limpo. E que no final deve estar assim também. Que você vai dar um lanche ou alguma atividade que pode ter um resquício de papel ou de plástico e que esse resto de lixo deve ser jogado na lixeira. Professores, disciplina, respeito e organização é importante no seu clubinho. Vamos seguir para o nosso próximo passo. Bons modos ou boas maneiras. Esse é o momento em que nós vamos ensinar a criança a agir de forma adequada onde ela estiver. No clubinho nós usamos alguns visuais.
algumas chaves e uma porta. Essas chaves, elas abrem a porta. As chaves significam o comportamento adequado que a criança deve ter. Nós usamos o bom dia, o boa tarde, o boa noite, o senhor, o senhora, com licença, obrigada e perdão. E essas chaves, elas abrem a porta. A porta é o próximo, um amigo, um familiar, um colega. A criança deve tratar bem o seu próximo. Então, esse é o momento em que nós ensinamos a criança a agir de forma respeitosa, educada e amorosa. Vamos para o nosso próximo passo. Separação dos lados. Serve para nós formarmos equipe, para motivar e ter a atenção da criança. Lembrando que esse passo não é para competição, mas motivação e atenção. Assim você consegue ter mais equilíbrio no seu clubinho e você consegue desenvolver um trabalho melhor com isso. Nós também fazemos o próximo passo, que é o quebra-gelo. É uma atividade dinâmica, uma brincadeira rápida que contém princípios. Serve para envolver e interagir a criança. É importante que você faça no primeiro dia do clubinho. Não é necessário nos outros dias. Vamos seguir para o nosso último passo? O nosso último passo é a declaração da criança. E nós ensinamos a declaração da criança de uma forma cantada. E por que nós cantamos? Porque nós ensinamos nesse momento verdades bíblicas. Em Gênesis 1:27 fala sobre a criação do homem e da mulher. Que Deus fez o homem e a mulher de uma forma diferente, com comportamentos diferentes. É importante para você ensinar a declaração da criança que você saiba bastante a letra, saiba o ritmo e a coreografia. Também você tem que providenciar um visual. Pode ser impresso ou manuscrito. O fundo deve ser claro e a letra legível. Professor, fixe o visual em um lugar que a criança possa ler. Caso não tenha esse local, você pode segurar no lado esquerdo do seu ombro e ensinar a declaração da criança. Enfatize bastante cada frase. Se houver alguma palavra difícil, ensine. É importante que nesse momento da declaração da criança tenha figura masculina e feminina. Caso seja somente um professor, você pode estar usando uma criança para representar o sexo oposto. Agora chegou a hora de cantar a declaração da criança. E quando você terminar, termine com alegria, enfatizando que Deus fez o homem e a mulher de forma diferente, especial e amado por Ele. Aqui encerramos a palestra de abertura do clubinho. Lembrem-se de sempre usar o nosso manual, a Bíblia. Um bom clubinho a todos e que Deus os abençoe.